Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica, realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez, para juntos estudarmos mais uma porção da palavra do nosso Deus. Está aqui conosco nesta noite pastor Humberto Vargas Sedano, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral e responsável pela missão lá de Álvares Machado. E também está conosco o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é também o nosso pastor de visitação aqui da sede e também atua na missão de Presidente Bernardes, ponto de pregação lá em Araxãs, dentre outras atividades aqui na nossa igreja. Nós também estamos sendo aqui assistidos pelo nosso irmão diácono Flávio Claudino de Araújo, que está responsável pelo som e a transmissão. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes dessa mesa de explanação e também a você que nos acompanha nesse momento ou que irá nos acompanhar em algum momento. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que possamos aprender aquilo que Ele quer nos ensinar através dos estudos que teremos. Nós estamos aqui estudando a revista Compromisso, da editora Convicção, e hoje nós vamos abordar duas lições, porque não tivemos a mesa de explanação na semana passada, então nós faremos a abordagem da lição 7 pelo pastor Humberto Vargas Sedano e 8 pelo pastor Luiz Antônio Ribeiro. A lição 7, Consequências do Pecado, e a lição 8 tem como título Promessas de Deus e Superação de Conflitos. Nós estamos estudando os profetas menores e estamos agora no profeta Amós. Eu convido você a fazer a leitura do texto áureo da lição 7, que se encontra lá em Amós capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Ele a direção para esses estudos que teremos. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em teu nome, para juntos, ó Pai, aprendermos mais uma porção da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através desse estudo, Pai. Usa os pastores aqui presentes, Senhor, para que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, Pai. E assim, Pai, possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E não só entender, Senhor, mas dá-nos forças, ó Pai, para colocá-la em prática, Senhor, aquilo que aprendemos da tua palavra. E se porventura, ó Pai, alguém ainda não tenha tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida, que esse seja um momento oportuno, Pai, de reflexão e de volta para o Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra então ao pastor Humberto Vargas Sedano, que ele fará a primeira lição. Obrigado, irmão William, boa noite, pastor Luiz, também para o Flávio, boa noite, também cada irmão que está participando através da internet. Então chegamos à segunda lição do livro de Amós, Consequências do Pecado, não? Na primeira lição vimos capítulo 1, 2 e 3, hoje é 4, 5 e 6. O livro de Amós, como já vimos anteriormente, ele começa com um circuito de profecias contra as nações vizinhas de Israel. Só que no final o profeta atinge Israel de cheio, com uma profecia. Já no capítulo 3, começa uma série de 3 pronunciamentos do juízo de punição contra Israel. E agora encontramos no 4, essa palavra forte contra a nação da tribo do norte. Lembremos que o profeta Amós, ele ministrou nos dias de Jeroboão II, que foi uma época de prosperidade material, no entanto de muita corrupção moral e espiritual. O profeta Amós, ele era contemporâneo do profeta Oséias, também outro grande profeta do século VIII. E é interessante que nessa sociedade israelita, que era agrícola,
Havia muita desigualdade entre ricos e pobres, havia muita exploração, havia muita injustiça, havia certamente muito sofrimento, e apesar disso, o culto era normal. E Deus certamente vai usar o profeta para admoestar acerca do culto, que para Deus era um culto vazio, ritualista, até hipócrita, não? Hipócrita. E é interessante como começa o capítulo 4, quando diz assim o profeta: ouvi esta palavra, vós vacas de Basã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagai os necessitados, que dizeis a vossos senhores, trazei e bebamos. Parece um insulto, não? Chamar as mulheres de vacas de Basã. Imagine a cena. Basã era um lugar muito fértil, onde havia touros grandes, vacas gordas. Imagina a mulher entrando no templo, não? Toda assim, cheia de si, com salto alto, com brincos, com muita vaidade e orgulho, não? Avançando como desfilando numa passarela. E o profeta, ele não perdoa, não? Em nome de Deus, usa essa frase irônica, chamando de vaca de Basã. E é interessante porque quando você vê também em outros textos da Bíblia, não? Nós encontramos que o Senhor falou acerca de Herodes Antipas, não? Diga a aquela raposa, não? Essa expressão também parece um xingamento, não? Por causa da astúcia, da maldade de Herodes. Ou quando também o Senhor fala que não temos que dar aquilo que é santo aos cães, nem nos asperos aos porcos. Cães e porcos também são chamados os ímpios. Ou como também quando o próprio João Batista chama aos fariseus que estavam batizando de raça de víboras, não? Então aqui se está denunciando o que era uma falsa religião, uma falsa espiritualidade. Pessoas que oprimiam o próximo e entravam no templo como se fossem santos, como se fossem pessoas assim justas, honestas, retas e corretas. Realmente Deus não ia deixar passar essa injustiça, essa maldade, não? E realmente a voz de Amós em nossos dias ecoa, não? Porque há tanta justiça hoje. O pobre no poder, seja um rico, seja um juiz, seja uma pessoa influente, como oprime o pobre. Aqui vemos através do livro que se vendiam as crianças, se vendia um ser humano por um par de sandálias. Olha a vaidade. O rico comprava alguém, vendia alguém por sapatos, coisa parecida. Havia muita exploração, não? Então o profeta aqui foi muito sincero, foi muito direto e anuncia certamente à nação que haverá punição. O versículo inicial, não? Prepara-te para vir ao encontro do teu Deus, é um versículo que está chamando a arrependimento, a colocar todo certamente certinho para poder evitar uma punição maior. Porque ao longo do capítulo, não? 1, 2 e 3, a gente vê que há uma série de punições menores que Deus tinha mandado para a nação, não? Mas a nação certamente ela não se importou, foi assim impenitente, não? Deus tinha mandado falta de pão, mandado seca, mandado vento leste, que é o vento quente, não? Sem água, tinha mandado lagartas que podiam também afetar a lavoura, gafanhotos também devoravam a lavoura, tinha mandado doença, mandado guerra, mas a Bíblia fala, não se arrependeram, não se arrependeram. Então aí vem, não? Prepárate para vir ao encontro do teu Deus, porque haverá uma punição maior. E o profeta Amós, um dos profetas que também fala acerca do dia do Senhor. E para os israelitas, o dia do Senhor era o seguinte, não? Haverá um dia, não de 24 horas, haverá um tempo em que Deus se vai manifestar com poder e glória e vai colocar Israel no alto, sobre as nações. Essa era a concepção que tinham os israelitas. Até com certo orgulho, não? Somos o povo de Deus e Deus vai mostrar isso e vai colocar acima de todas as nações. Mas o profeta explica que o dia do Senhor não é isso, não? O dia do Senhor é um dia de ajustar contas, onde o ímpio, onde o pecador, o transgressor, o perverso vai ser punido, E se realmente não se arrepender, a nação vai experimentar esse dia do Senhor como um julgamento, como um juízo. Então todo orgulho, toda pompa, toda vanglória, certamente vai a desaparecer. E sabemos que realmente o dia do Senhor foi para Israel. Quando os assírios vêm, invadem Samaria, derrubam o muro, não? Queimam as casas, palácios, matam a maioria, violentam as moças, matam as crianças e destruem tudo, levando um remanescente para
para a Síria, não? Esse foi o dia do Senhor, o povo não se arrependeu, não se arrependeu. E realmente não se arrependeu porque o povo rejeitou a lei. Essa é a cobrança também que se faz no capítulo 5, não? É interessante porque Deus falava assim para eles: não busqueis a Betel, ni venhais a Gilgal, tampouco passeis por Berseba, porque eram 3 santuários onde se cultuava a Deus de forma hipócrita, onde de forma social havia tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, mas quando iam para os templos, eles procuravam certamente cultuar como se nada tivesse acontecido, com muita hipocrisia. Por isso que aqui o Senhor fala assim: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Então não era questão de ir ao templo, de ir ao culto, de participar de um momento religioso, era buscar a Deus mesmo, face a face. E também se usa outra frase parecida: buscai o bem e não o mal. Então eles tinham que, fora do templo e dentro do templo, fazer aquilo que era certo, com o próximo, com as pessoas, não? Então o profeta Amós, que é chamado o profeta da justiça, ele exige justiça e retidão ao povo. Ele não vai aceitar qualquer ritual, por mais sofisticado que seja, por mais assim tecnicamente perfeito que seja, porque Deus é um Deus justo, Ele é santo, Ele não tolera a injustiça, a opressão, a maldade ou sofrimento do povo. Então Ele vai chamar o povo certamente a arrependimento, a uma conversão genuína, não? Genuína, não? Dice: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como diceis. Então aqui vemos que Deus queria que se buscasse a Ele, não? Em forma espiritual, vertical, buscar a Deus, e horizontal, buscar também o bem, fazendo bem ao próximo. Era um culto integrado, equilibrado. Mas eles cultuavam a Deus, mas não tratavam bem ao próximo. Era hipocrisia, não? Isso que também 1 João menciona, não? Então, se a pessoa ama a Deus, tem também que amar ao próximo. Aqui isso não acontecia. Então, realmente, Deus vai a punir a nação com esse dia do Senhor, porque a nação é rebelde, continua na sua forma de cultuar cínica, hipócrita, fingida, superficial. E é interessante também observar que aqui o Senhor, Ele rejeita o culto de forma assim contundente, essa religiosidade, não? Porque eles assim se preocupavam na parte estética e esqueciam a parte ética. Por exemplo, instrumentos bem afinados, vozes tecnicamente perfeitas, o culto era maravilhoso, só que era vazio. Havia debaixo, certamente, não? Podridão, injustiça, imoralidade. E outra coisa, Deus aproveita essa questão do fracasso, do culto e da espiritualidade de Israel para lembrar outros momentos da história da nação. 2 momentos. Antes, que aconteceu, foi quando estavam no deserto 40 anos. Deus disse aqui que quando estavam no deserto, essa geração não buscou a Deus. Mesmo no deserto, era idólatra. E realmente foram 3 pecados no deserto, no peregrinar. Era rebelião, murmuração e idolatria. Tanto é que dentro da arca haviam 3 elementos vinculados a esses 3 pecados, não? A murmuração: será que Deus vai dar de comer? O maná denunciava isso, não? Quando se rebelaram contra Arão, a vara de Arão que reverdeceu. A idolatria: as tábuas que quebrou Moisés quando viu o povo entregue a idolatria, não? Adorando o becerro. E realmente a nação não foi fiel em seu peregrinar de 40 anos, e agora que está na terra prometida também não é fiel, e Deus está cobrando isso. Então realmente a nação, como dice o teólogo, não? Israel saiu do Egipto, mas Egipto não saiu de Israel, continuou no pecado, na idolatria. Então o profeta Amós, no capítulo 5, ele nos desafia a examinar nossos próprios corações e vidas antes de ir ao templo, para poder cultuar a Deus de forma digna, de forma santa, de forma justa, que é algo que Deus exige como um culto verdadeiro, O saudoso pastor Russell Shedd, ele escreveu com relação a isso: se a tradição e o enfado corroeram o frescor alegre dos adoradores, então a mensagem de Amós para Israel também se aplica a tais cristãos. Aborreço, desprezo vossas festas, e com as vossas assembleias solemnes não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Interessante a profundeza da palavra de Amós, que é a palavra do Senhor, porque imagine, você vai a um culto onde
técnicamente perfeito, sofisticado. Você sabe, que bênção, uma bênção oculta. Já pensou como que é a vida do regente? Como é a vida do soprano, a vida do tenor, do baixo? Como que é o aspecto doméstico? Como é na rua? Como que é? Será que é igual assim no aspecto espiritual aparente? O profeta havia algo mais. Como que está a vida de vocês? Como que está a vida de vocês? Eu lembro que Vitor deu uma charga interessante, não? Onde uma mulher cristã está na mesa com os filhos e faz aquela oração bonita, aquela voz mansa, suave, não? E o filho derrubou o suco na mesa, não? Derrubou o suco na mesa enquanto ela orava, não? Ele abriu o olho e viu aquela sujeira e começou a xingar um monte o menino. Depois que terminou de xingar, outra vez voltou a entrar na nuvem dela para orar calmamente. Então, muitas vezes a gente age assim, não? É o que Tiago fala, não? De uma própria fonte não pode sair água doce e água amarga. Maldição e bênção, não pode. Então, realmente, o profeta sabia, ninguém podia enganar a Deus, se porque tinha uma voz bonita ou tocava um instrumento bonito. Não, Deus não se deixava enganar por isso. Havia um aspecto concreto, tinha que haver, certamente, não, harmonia entre a vida com Deus, espiritual, e a vida social, em harmonia, não? Ninguém podia questionar. Eu lembrei uma coisa interessante também, que aconteceu, que também foi vergonhoso, não? Havia um irmão que na igreja cantava uma voz maravilhosa. E ele era o funcionário em uma empresa, ele que abria empresa, ele tinha chaves de empresa para abrir, não? E um dia domingo, a dona da empresa queria entrar na empresa e lembrou que ela estava sem as chaves porque tinha viajado. E ligou para um funcionário e falou, está com fulano. Foi na casa do fulano, e falou, ele está na igreja. E a dona da empresa, ela foi na igreja e falou para uns diáconos, sou fulana e gostaria de falar com fulano porque ele tem as chaves da minha empresa. Você não quer entrar? Não quer participar do culto? Ele vai cantar daqui a pouquinho. Não, eu prefiro pegar as chaves e ir à empresa. E depois ela começou a falar para o marido e alguém ouviu, falou assim, eu sei que ele canta bonito, mas na empresa ele dá trabalho. Pessoa irresponsável, pessoa que chega atrasado, pessoa que não é um bom funcionário. Mas aqui é um anjo, na igreja é um anjo. Não? Então realmente não tinha crédito com a chefe ou funcionário. Então o profeta Amós era assim. Ele era um censor moral, era um censor espiritual das ações da nação de Israel. Então Israel era isso, não? Uma nação que aparentemente tinha um culto maravilhoso, mas para Deus não tinha valor. Então o profeta foi directo, foi concreto, denunciando individualmente e coletivamente, certamente que a nação tinha hipocrisia, uma religião vazia, uma religião pobre, que Deus certamente não se agradava. Então Deus rejeitou a adoração. Como alguém escreveu, não? Não nos enganemos, pensando que Deus aceitará o nosso serviço religioso se não demonstrarmos o amor e a obediência no dia a dia ao próximo, não? E é mais, porque aqui se menciona assim, não? Que havia uma geração de gente com muito dinheiro. O profeta fala assim, não? Que eles dormiam em camas de marfim, bebiam vinho em abundância, não? No entanto, essa questão da vida hedonista, do prazer, o culto ao prazer, é algo que denunciava como que essas pessoas que eram ricas a costa do pobre. O pobre que sofria, que passava fome, que passava necessidade. O profeta vai falar depois, nos capítulos seguintes, que os comerciantes, por exemplo, eles adulteravam o peso da farinha, da cevada, não? Eles adulteravam para ganhar mais e subiam o preço, especulavam. Então realmente era uma sociedade que estava condenada a ser destruída se não se arrependesse. E lamentavelmente isso aconteceu. O pecado maior que havia na nação era o egoísmo. E esse egoísmo gerava soberba. Por isso que no capítulo 6, o profeta fala assim, jurou o Senhor Deus por si mesmo. Diz o Senhor, o Deus dos exércitos, abomino a soberba de Jacob e odeio os seus palácios. Por isso entregaré a cidade e tudo o que há nela. Então Deus já está decidido, ¿no? Em vista que eles cresceram, prosperaram, mas sem Deus, sem justiça. E sabe que interessante, pastor Luiz, irmão? William, estamos falando das tribos do norte, eram 10 tribos. Eles cometem o mesmo pecado das tribos do sul. E lá atrás, sabe quem cometeu o mesmo pecado? Foi Salomão. Porque todo aquilo que está fazendo aqui Israel, Salomão já fez. Deus deu sabedoria,
poder e glória, tantas coisas deu para Israel com Salomão. E que fez Salomão? Pegou todo para si, teve tantas mulheres, viveu também na opulência, na abundância. Ele podia ser sábio, mas que adiantava? Era tolo, não? Na forma de viver. Então, realmente, aquilo que passou com Salomão, passa com Israel e vai passar com Judá. Cometem o mesmo pecado. Então, lamentavelmente, aquele chamado solene, vem ao encontro com teu Deus, não foi ouvido. Porque pensaram que iam estar sempre no poder, na abundância, na prosperidade, mas acabou tudo isso. Porque realmente a nação não se arrependeu. E para nós, a gente traz à tona para nós, por exemplo, esse vem ao encontro com teu Deus, a gente pode trazer para os dias da segunda vinda de Cristo, não? Quando Cristo voltar, será que a gente vai estar em harmonia com a vontade de Deus? Será que a gente está no plano de Deus, na vontade de Deus? Porque se a gente não estiver, esse dia do Senhor não será de bênção, será de maldição, será de punição. Então realmente a voz continua ecoando, continua falando nos nossos corações, para que possamos certamente estar assim, não? Em sintonia com a vontade de Deus para poder glorificá-lo. Boa noite, irmãos, internautas, amigos. Saúdo aqui na mesa, pastor Humberto Sedano, irmão William, irmão Flávio ali no som, na imagem. Então, amados, nós vamos dar continuidade agora com um novo assunto, né? Na sequência aqui sobre as promessas de Deus e superação de conflitos, né? Superação de conflitos. O autor aqui ele vai falar da dualidade, né, constante da relação do Deus que é eterno com o povo, né, que é volátil, né, fraco. Um povo que, mesmo conhecendo a misericórdia de Deus e o poder de Deus, ora está bem, ora então está mal, né? Fruto às vezes da infidelidade, né? Às vezes da ingenuidade também, enfim. E o autor ele mostra que nos nossos dias não é diferente, né? Ora o povo está bem, outra hora não está bem, né? Está entristecidos, às vezes doentes espiritualmente, porque não busca Deus, e aí volta a buscar Deus, aí melhora, aí quando está bem esquece de Deus, e assim vai. E em todo o período que a gente não está na presença de Deus, fatalmente nós vamos sofrer muito com a presença dos conflitos. Porque o conflito é uma coisa natural, né? É inerente à vida humana, a gente está vivendo nesse mundo aqui, sempre tem muito conflito. E ele então ele deixa aqui uma palavra de ânimo, né? Que é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, né? Ou não é vão. Então, o conselho aqui do autor é que a gente mantenha sempre firme, né? O autor traz aqui a sua palavra, né? O texto áureo que está em 9:14, dizendo assim: E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. Então, 15, e eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então, se por um lado ele mostra que visões de dificuldade, né, conflitos, de destruição e tudo mais, por outro lado, ele traz aqui a promessa que se o povo, né, obedecesse, se o povo fosse fiel a Deus, Deus então daria uma vida tranquila novamente, né? E o autor então ele chega até a questionar aqui, né? Nessa discussão aí dessa dualidade, ele fala assim: será que há uma preferência de Deus? Deus prefere mais a misericórdia que a justiça? Na verdade, Deus é eterno, né? E tudo de Deus
é eterno, a justiça é eterna, a misericórdia é eterna. Agora depende do nosso comportamento. Se nós obedecermos a Deus, nós receberemos sempre a misericórdia, o amor, a bondade de Deus. Mas toda vez que nós errarmos, certamente por justiça Ele vai nos corrigir. E toda vez que tem a correção, ela pode vir precedida de conflitos, né? Para que nós sejamos alertas e nos corrigimos e voltamos novamente para Deus. Então, não existe uma preferência. O que podemos dizer é que Deus é longânimo, né? Ele estende, né, a aplicação assim, da sua justiça, da sua ira. Ele vai estendendo por quê? Para dar novamente uma oportunidade para o seu povo, né? Veja que logo no começo aqui da lição ele fala da visão da locusta, né? Que quando passa, né, vai destruindo tudo. E ele diz assim: o Senhor Jeová assim me fez ver uma visão para Amós. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia dias depois da cegada do rei. E aconteceu, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Então Deus estava dando nova chance, né? Fala, não acontecerá, né? Então, nos nossos dias também, Deus está sempre dando novas oportunidades, mas Ele não nos tira dos conflitos, né? Conflitos que muitas vezes somos nós mesmos que procuramos, né? Ele não afasta desses conflitos. E aí o autor ele fala aqui de conflitos pessoais, né? Ele vai citar exatamente coisas que as Escrituras citam a esse respeito, né? Ele traz alguns exemplos assim, né? Por exemplo, no mundo tereis aflições, João 16:33. Quer dizer, então, o crente ele não pode reclamar disso, porque o próprio Jesus falou que teríamos aflições no mundo, né? E a gente tem mesmo. Jesus passou por cada uma, né? Desrespeito, né? Xingamento, agressões, enfim, por tudo. Os apóstolos, mesma coisa, né? Foram martirizados também. E João 15:18 ele fala: se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim. Então, a gente está recheado de textos que falam que nós teremos essas dificuldades nesse mundo, né? Mateus 5:10, a bem-aventurança. Bem-aventurados são os perseguidos. Você olhando assim, é uma contradição. Bem-aventurados os perseguidos, né? Mas o cristão, ele é assim mesmo, né? Quando ele chama Paulo, ele fala, agora você vai ver o quanto importa sofrer, né? Pelo Evangelho. Então Paulo foi chamado para o sofrimento. E ele aceitou esse chamado, ele cumpriu cabalmente esse chamado. Então, conflitos, eles existem, né? Mas eles não existem para que nós venhamos a desanimar, né? Nos lançar para o chão e ficar lamentando por conta do conflito, né? Nós não podemos ser ingênuos. Eles existem na vida do crente, mas nós temos um Deus que nos sustenta, né? Que nos levanta, que nos anima, né? Então o crente ele tem que estar sempre esforçado, buscando o Senhor na sua palavra, né? E essa dualidade ela existe na nossa vida também. Ora desconforto, ora tristeza, ora você está bem, né? Então por isso que o conselho de Paulo aos Colossenses 3 é importante para nós, né? Fala, você que morreu e foi ressurreto com Cristo, né? Pensai nas coisas do alto, né? Buscai as coisas do alto. Porque toda vez que nós estivermos interagindo com as coisas do alto, a gente vai estar sendo sustentado, né? Pela alegria do Senhor, pelo poder do Senhor, né? Pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então toda vez que a gente afasta disso, a gente acaba se voltando mais para os conflitos, mais para os sofrimentos, né? Uma coisa é a gente
passar por conflito. Outra coisa é a gente passar por conflito sem Deus, né? Sem Deus a gente sofre muito. Então a gente tem que estar sempre com o Senhor. E ele mostra aqui também alguns exemplos de conflitos de Amós, né? Que fala, com sua rotina, conforto e comodidade, retirado do campo de suas rotinas domésticas para confrontar o sistema, né? Então, Amós, diz aqui o capítulo 7, o verso 14, ele fala assim, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, né? Lidava com boi e gado, e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, olha só, ele não era profeta de ofício, né? E você vê que nem era filho de profeta, não era aquela linha, né, de Arão ali, né, de Levi, não era. E ele tinha uma profissão dele, ele trabalhava ali e tal, mas Deus então chama ele e ele aceita esse chamado, quer dizer, então ele deixa a sua rotina, né, sua zona de conforto ali, para então aceitar o chamado de Deus, né? Com seus gostos, desejos e preferências, amava seu povo, sua terra, sua história. Certamente tinha amigos e familiares dentro desse contexto. E precisava enfrentá-los e mesmo ver o castigo de Deus sobre aqueles que não se arrependiam, né? Então ele tinha que enfrentar tudo isso também, né? A exortação, às vezes, um próprio povo, né? Como nós também temos hoje, né? Deus te chama para graça, te converte, né? Mas tem parentes que não é, né? E você às vezes vai falar, vai exortar, você não é bem quisto diante dessas pessoas não, né? Com essa fala aí de evangelho, de Jesus, de arrependimento. Então, mas você tem que, não vai deixar de ser seus parentes, né? E você também não vai omitir em falar o que tem que falar, né? Ainda que eles não aceitem, você tem que falar, pelo menos, né? Então ele quer mostrar aqui que o próprio profeta, né? Então ele deixa as coisas comuns do dia a dia dele para se revestir de um personagem completamente diferente, né? Às vezes crítico, né? Às vezes fazendo apontamentos, chamando atenção. E o crente também é assim, né? O crente também é assim. Deus nos chama para quê, né? Só para ser aquela propriedade exclusiva de Deus, né? Povo particular de Deus, nação santa, não. Mas para que nós sejamos um instrumento para chamar aqueles que estão nas trevas, né, para a maravilhosa luz. E isso aí também causa conflitos, né? O autor agora vai falar sobre conflitos relacionais, né? A verdade não é apenas um meio para determinado fim. Para o cristão, a verdade é a pessoa de Jesus e não podemos renunciar à verdade. Contudo, precisamos declará-la em amor. A verdade precisa ser dita, doa quem doer. Amós declara, mesmo com dor, o castigo severo que viria da parte do Senhor, né? Então olha como é difícil você dizer a verdade para um povo, né? No primeiro momento eles nunca aceitam. Jeremias, por exemplo, profetizava a verdade, né, para o seu povo. O povo ia lá, massacrava ele, né? Criticava, colocou no calabouço, né? Colocou ele na geladeira, tal. Ele sofreu muito. Aí contratava um falso profeta, o falso profeta massageava o ego da liderança do povo. Esse é o verdadeiro profeta. Só que Jeremias estava falando, com o tempo aconteceu, né? Aconteceu tudo o que ele falou. E o povo então chegou à desgraça porque não ouviu a verdade. E essa verdade, como o autor diz aqui, ela tem que ser dita, não pode ser omissa. Não pode ser omissa. E assim é o crente nos nossos dias também. Nós não podemos omitir essa verdade. E é então que nós entramos em conflito, né? Eu vou falar da verdade para alguém, ele não aceita. E a gente entra em conflito, não tem jeito. Então a gente percebe que o conflito é inerente mesmo. Não tem como o crente viver numa vida folgazã sem nenhum conflito. Porque o evangelho é um conflito, né?
quando você fala que a pessoa, se você declara, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, você já entra em conflito. Tem pessoas que não aceitam porque ela não se sente pecadora. Ela vai pontuando algumas coisas, olha, eu compro, eu pago, eu cuido bem da minha família, eu sou honesto, e por conta disso eu não sou pecador. Então, só o fato de declararmos que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, nós já entramos em conflito com a sociedade. E aí ele fala, vamos lembrar de outros profetas que enfrentaram embates por modalidades. Então, com autoridades, Micaías, Natã, Elias, João Batista, enfrentaram, né? João Batista perdeu a cabeça, né? Porque já pensou você chegar num rei, num imperador, e chamar a atenção dele, exortar ele e falar, você está errado, né? Mas você tem que falar, né? A vida é de conflito, não tem jeito. Com familiares, ele cita, Abraão teve problema com familiares, né? E que problema, né? José, os irmãos não engoliam ele, né? Entregou ele, vendeu ele. Moisés, né? Miriam, né? Não gostava da esposa da cunhada, né? Fazia críticas, não aceitava só a liderança do irmão, ela também queria ser líderes, né? Quer dizer, então são problemas que o líder cristão enfrenta, né? Davi teve problema com seus filhos, né? O próprio filho queria tomar o reinado dele, o próprio Jesus, enfim. Com compatriotas, Josué, Jeremias teve problema, Amós, né? Paulo, Pedro. Então, todos nós, uma hora ou outra, a gente acaba enfrentando esses conflitos. Não dá para fugir de conflitos, né? Interessante que na oração sacerdotal, né, tem um momento que Jesus, ele, na oração, né, para o discípulo, ele fala ele que não pediria para Deus tirar desse mundo, né? Porque é um mundo perverso, né? Mas pediu para Deus para livrar-nos do maligno, né? Quer dizer, então nós também estamos vivendo no mundo tenebroso, não tem como sair daqui. Nós somos colocados aqui. E aqui a gente vai ter que ser sal e luz, não tem jeito. Aqui a gente vai ter que brilhar, né? Aqui a gente vai andar como um ambulante do Evangelho, para onde nós formos. Vai ter conflito, né? Mas a gente tem que enfrentar isso. Aí ele fala também aqui dos conflitos espirituais, né? Os embates pessoais e relacionais às vezes nos enganam. E equivocadamente concentramos a batalha em coisas ou pessoas. Todavia, não podemos esquecer que a nossa luta, aí ele cita, né, Efésios 6, 11 e 12, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, se toda a luta é espiritual e é mesmo, né? Nós temos que enfrentar isso como? No espiritual também. Só que nós não temos condições, né? Nós temos que estar sempre buscando a Deus, né? Interagindo com Deus, para que a parte espiritual de Deus que vê todas as coisas vai nos defender das hostes dos malignos, né? É Deus que vai ter que fazer essa defesa, porque eu não vejo, você não vê, nós não vemos. Mas ela existe, ela é real. E o nosso principal problema é sempre a batalha espiritual, né? Não é aquilo que nós vemos, é a batalha espiritual. E muitas vezes o conflito pessoal, ele já nasce no espiritual, né? E ele manifesta nas pessoas, né? Assim como Deus manifesta na pessoa para fazer o bem, né? O inimigo manifesta em alguns para zoar mesmo, para aprontar. Então a gente tem que estar sempre na presença de Deus, né? Senão a gente vai encarar esses conflitos espirituais e seremos então derrotados, né? Amós então ele conflitou bastante, né, com os religiosos da época, né? Conflitar com os religiosos de Betel, que estava sob a agrado do rei e do povo, tiraria toda a popularidade de Amós. De fato, na linguagem da nossa geração, Amós poderia ser cancelado,
mas isso não lhe impediu. Então Amós ele não abriu mão daquilo que ele deveria fazer. Amós 7:10 diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Então, Amós ele enfrentou coisas difíceis, né? Mas ele não se omitiu, não. Ele falou o que devia falar, né? Então, líderes religiosos, pastores, profetas, denominações antigas e tradicionais que renunciam ao conflito por causa de um bem-estar local e social, quer dizer, ela está fadada ao fracasso, né? E tem igrejas fazendo isso, né? Para evitar conflitos, né? Ela vai fazendo concessão, né? Concessão. Aí daqui a pouco ela está recebendo muita gente, a igreja cresce, fica lotada, só que sem o verdadeiro Espírito de Deus ali na condução, né? Porque as pessoas estão vivendo num suposto reino, mas uma vida completamente errada, né? Diferente daquela mulher que foi pega em adultério, né? E queriam apedrejá-la, né? E Jesus vem e salva ela no último momento. Aí ele olha para ela, viu que todo mundo deixou as pedras e foi embora e pergunta: ninguém te puniu, né? Ele falou: tão pouco eu vou te punir, né? Mas ele fala: vai e não peques mais. Então o evangelho é de pureza, né? Não é mesmo? O evangelho é de pureza, de justiça, de fidelidade. Vai e não peques mais. Então, uma igreja que vai trazendo pessoas, vai enchendo de pessoas pecadoras e não são pecadores remidos, então ela continua igualzinho o mundo, né? Então a liderança que quer o bem-estar social apenas, né? Ela acaba cedendo e ela vai desfigurando como uma igreja de Cristo. Então querem sair bem na foto ou na selfie, diz o autor, né? Estar em paz com a agenda cultural do tempo presente, né? Esse não é o chamado cristão, não foi de Amós, nem de Paulo, nem de Jesus, nem é o seu e nem o meu chamado, né? Nós fomos chamados, né, para sermos um instrumento nas mãos de Deus. Aí ele cita aqui Atos 9, 15 e 16, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, né? Reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Então ele fala aqui do chamado de Paulo, né? Em relação a Jesus, ele destaca aqui a obediência, né? Citando Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus deu o maior exemplo para todos nós, né? Que é de obediência até consumar o que tinha que ser consumado com ele, né? E para a nossa vida também não é diferente, né? Ele citando Filipenses 1, 27 a 29, diz: somente portai-vos de modo digno do Evangelho, pois por amor de Cristo foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então realmente o Evangelho para o mundo é uma contradição medonha, né? Você é chamado para sofrer, né? Você é chamado para crer e também para sofrer por ele, né? Então a vida do crente é um conflito o tempo todo. Outro ponto que merece atenção é o que o próprio Amazias, sacerdote do rei Jeroboão, tinha a respeito de quem é o templo e para quem é dada a honra, né? Verso 12 e 13 fala: depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque és o santuário do rei e a casa do reino. Então ele foi convidado a se retirar, né? Porque não ia adiantar ele
falar das verdades ali, porque ali era a casa do rei. Tinha que funcionar como, né, o rei Jeroboão, né, queria. E hoje em dia também é difícil. Imagina você chegar numa capital, Brasília, por exemplo, né, e diante daqueles líderes, né, do Supremo, do Executivo, né, do Legislativo, e fazer ali, falar, eu quero fazer uma preleção sobre o Evangelho, sobre o pecado, né, sobre a conversão. Você vai falar, esse cara tá louco, né? Por quê? Porque todos eles serão acusados, certo? Todos estão errados na contramão do Evangelho. Todos serão acusados. Qualquer verdade que nós falarmos ali vai acusá-los. Eles vão ficar sentido, irado, né? Por quê? Porque eu sou um ministro, eu sou um presidente, como é que você vem falar isso comigo, né? Foi o que Amós passou na sua época, né? E aí ele deixa Mateus 6,24 como um alerta para a gente também. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o crente também ele tem que estar sempre se posicionando, né? Se posicionando ao lado de Deus. Então imagina o conflito que a gente vai enfrentar. Se nós se posicionarmos sempre ao lado de Deus, nós estaremos sempre contra o mundo, né? E se nós amolecermos, a gente vai estar contra Deus, né? Tiago 4,4, ele fala que quem se faz amigo do mundo, né, se torna inimigo de Deus. Então não tem escolha. Se você é cristão, você tem que servir a Deus e tem que enfrentar tudo isso. Enfrentar com o quê? Com a verdade, né? Com a força espiritual que Deus nos dá através do Espírito que em nós habita. E aí ele, chegando nas considerações finais, né, ele diz assim, a promessa do Eterno, assim como seus planos, é melhor e maior do que os nossos. Israel comemorava quando Deus declarava vitórias militares, restauração de territórios perdidos, destruição de nações vizinhas. Contudo, a promessa de Deus é maior. Excede infinitamente mais do que Israel. E nós também o que temos pedido e pensamos, né? Citando aqui Amós 9,11. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído e repararei suas brechas. Levantarei suas ruínas e reedificarei como nos dias antigos, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos sempre estar ao lado de Deus, diante do perigo, diante de um confronto, diante da corrupção. A gente sempre tem que estar priorizando o reino de Deus, né? Para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Nós vemos quão grande e importante são esses ensinamentos, né, que o Senhor nos dá. No texto áureo da lição que nós lemos, diz que o Senhor iria estabelecer um juízo, né? Mas ele chama o povo ao arrependimento, dizendo, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Você está preparado para esse encontro? Né? É a grande questão que nós devemos responder dia a dia. Porque a qualquer momento na nossa vida nós podemos nos surpreender com esse encontro. Né? Muitos imaginam, né, que será, né, demorará para ter esse encontro com o Senhor e de repente, diante de uma fatalidade, de um acidente, né, ele é chamado à presença do Senhor. Nós podemos ser chamados à presença do Senhor a qualquer momento. E a grande questão é, estamos preparados para esse momento, para nos encontrarmos com o nosso Deus? Se você ainda não está preparado para esse momento, seria importante refletir sobre isso e se preparar. E de que forma você pode se preparar para esse momento? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se rendendo a Ele, reconhecendo que é um pecador e que precisa da graça salvadora que só Jesus pode dar. Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazê-lo, a refletir sobre a sua vida. Deus, ele sempre nos dá oportunidades, enquanto há vida, de fazermos essa escolha, essa decisão, a mais importante de todas. Você, se ainda não fez, volte-se para o Senhor. E se você já fez a sua decisão e anda
caminhando aí longe do Senhor, é o momento de retorno, é o momento de voltar-se a Deus, né? Não podemos viver um evangelho de fachada, né? Como o próprio Pastores aqui citou, né? É necessário realmente ter sinceridade diante do Senhor, até porque nós podemos enganar as pessoas, enganar, né, as instituições, mas jamais iremos enganar a Deus. Então, você está sendo enganado quando imagina que pode viver uma vida dupla na presença do Senhor. Deus te conhece, te conhece profundamente e sabe todos os seus passos. Então, não tente enganar ao Senhor, você estará se enganando. Então é um convite também a nós a retornarmos sempre à presença do Senhor. Eu convido agora os pastores para suas considerações finais e depois gostaria de fazer um convite especial a vocês. Então, interessante que assim, os profetas são assim bem exatos na profecia, não? E eles trazem uma linha cronológica, não somente para seus dias, também para o futuro, não? Então a profecia tem um alcance imediato e um alcance imediato, não? Para o futuro. E a gente vê assim, não? Por exemplo, o capítulo 5, depois daquela entrada com muitas profecias contra as nações vizinhas, e logo focar em Israel e dar 3 pronunciamentos de julgamento, não? No capítulo 5 se rejeita o culto. Por más profesional que seja, perfeito que seja tecnicamente, musicalmente, ele é rejeitado porque está em pecado. Tá? No capítulo 6, se rejeitam os palácios de Israel. Se rejeita o culto no santuário, se rejeita o palácio pela vida assim, onde esbanjavam, luxo, com opressão, com injustiça. E no capítulo 7 aparece uma figura interessante em relação àqueles 2 elementos do culto rejeitado no santuário e também dos palácios também rejeitados por causa do pecado. A figura do prumo de Deus. Porque o profeta vê um prumo, não? Deus mostra um prumo para ele. E eu, quando era criança, lembrei essa profecia, não? Porque quando era criança, em casa, o pedreiro começava a erguer o muro e ele colocava o prumo, não? E eu, criança, para mim, o prumo tinha uma forma de um peão, não? Parecia que estava brincando, não? Falou, não, filho, esse não é um peão, esse é um prumo. E explicava, eu tenho que colocar sempre para ver se está reto o muro. Se não estiver, vou ter que... Então, Deus está colocando essa figura do prumo, é uma analogia, não? Porque ali, quem é o prumo para Israel é Amós. Ele é o prumo de Deus. Ele está mostrando que, como um muro torto, assim está o santuário com seus cultos, assim está o palácio também com sua vida sofisticada no pecado. Ele está mostrando. E se está torto, tem que ser derrubado. Então aí vem a destruição que se menciona aqui. Van a ser destruídos. E entra em essa linha cronológica do tempo, ¿por quê? Porque se ergue um templo, se ergue um reino, uma nação, Deus cobra, Deus rejeita porque estão no pecado e vem destruição. Seja reino do norte, seja reino do sul, seja através da Síria, seja através da Babilônia. E o que vai acontecer depois? O que disse o profeta? Vai ter fome da palavra de Deus. Porque Deus mandou os profetas durante séculos, não viram. Então vem a época de 4 séculos de silêncio profético. Amós menciona isso. Irão de mar a mar, não encontrarão. Não haverá mais profeta. E quando não há palavra, esse é o tempo dos 4 séculos entre Antigo e Novo Testamento, de caos. Não há palavra. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Isso acontece. Só que depois o profeta, ele anuncia a restauração. E aqui está falando, no caso de Cristo, da conversão da nação, porque a igreja vai ser o novo Israel. E aí menciona, ¿no?, que vai haver abundância, ¿no? Que dice, que ven días, dice el Señor, en que o labrador alcanzará o ceifeiro, y o que pisa nas uvas ao que lanza semente, e os montes derramarán vinho doce, e todas as colinas derreterán. Eu farei voltar do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarán as cidades asoladas, e nelas habitarán, plantarán viñas e beberán o seu vinho. Eles farán pomares e eles comerão o fruto. Então, fala da abundância. E eu os plantarei em sua terra. Não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, disse o Senhor. Então aqui está a oração, não? O que se vê assim? Deus manda o profeta, exorta, repreende, não se arrepende, anuncia a punição, a destruição, vão para o cativeiro, só que há um remanescente. E ali Deus ergue um novo muro espiritual, reto correto, conforme a vontade de Deus. Então isso se cumpre na igreja, parcialmente, mas se cumpre no milênio, porque, irmãos, o que passou com Israel se repete na igreja.
E observe o paralelo, o pastor comentou em parte, não? É paralelo. Amós é igual que João Batista. Havia um grêmio de sacerdotes, de profetas, que passaram pela escola rabínica para ser profetas, para ser líderes. Só que o Amós era um camponês. Amós era uma pessoa simples, humilde. Só que esse sistema religioso não tinha um homem à altura espiritual, moral de Amós. Amós era o prumo de Deus. Ele estava rejeitando o profeta, mas na verdade estava rejeitando a Deus. Porque assim como Amasías, que é o sacerdote profissional que rejeita a Amós, Amasías, que também é sacerdote profissional, também rejeitou a Jeremias en seus dias. E ambos reinos tiveram o mesmo fim. Ambos que rejeitam aos profetas terminam mal. Ali fala com relação a Amasías, que sua esposa ia prostituir-se, seus filhos iam a morrer. Hoje é o contra-ataque de Deus. Agora, era rejeitado Amós, era rejeitado Jeremias por Amasías e por Pasur. E no Novo Testamento se repete. Porque quem surge como assim, como um camponês, como alguém que não é do grêmio assim, dos profetas nem dos rabinos, é o Senhor Jesus, sem estudo, sem letras. Quem que o rejeita? O sacerdote, Anás e Caifás. E o que passou na época com Israel, passa também com Israel. Porque vem um invasor romano e destrói tudo. Então a vezes a gente cai, porque, irmãos, a vezes quando a igreja fica tão bonita, a gente fica na parte estética fascinado. E a vida espiritual, a vida interior, a vida doméstica, como que está? Como que está? Estava vendo outro dia, ¿no? O aspecto de líderes que estão assim, pastores no caso, ¿no? Esbanjando ali, moram em mansões que a igreja paga tudo isso, casou uma vez, separou, casou de novo e tal. Então o aspecto moral é uma catástrofe, não? Mas estão pregando de Cristo, estão falando de humildade, santidade, mas não tem. E é Laodiceia, não? Laodiceia sem Cristo, abundância material sem espiritualidade. E a igreja que não tem Cristo, então é complicado essa questão. Então o profeta Amós falou para Israel nos seus dias, fala para nós, nos confronta a andar certamente em harmonia com a vontade de Deus, com humildade e com temor, porque você vê, ¿no? Deus usou um homem tão humilde como Amós, como Batista, ¿no? Como Jeremias, e nem sempre Deus usa as pessoas que estão assim, ¿no? Saindo das faculdades teológicas, nem sempre, ¿no? Porque há muito orgulho, tem título, tem mestrado, tanta coisa. Então, realmente, temos que aprender isso, ¿no? Realmente Deus é soberano e faz sua vontade, e no final tem um remanente, porque Ele que vai levantar, Ele que vai erguer, Ele que vai erguer. Então, realmente, para nós é um grande profeta, para nós pertinente como igreja e como nação, porque os pecados que haviam na nação, hoje se repetem hoje também no Brasil. Precisamos da voz profética de Amós em nossos dias, ¿no? Nos púlpitos, em nossos lares, ¿no? Então, irmão Willis, eu quero, pegando ali a referência do texto, né, onde Amós fala, olha, não era profeta, nem filho de profeta, né? E Deus me chamou para dar o recado dele. E Amós, ele cumpriu o chamado de Deus, né? No meio de uma geração, como o pastor Sedano já destacou, né? De homens que eram considerados, né, sacerdócio, tinha todo aquele empafe, né, da liderança. E ele era uma pessoa simples, ele foi chamado por Deus e Deus mostra, quando ele chama, ele capacita. Ele capacita, ele encoraja, e foi o que ele fez na vida de Amós. Então eu quero, a partir disso, pegar aqui 1 Pedro 2,9, que fala do nosso chamamento também. Que diz assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então o nosso chamado não é diferente de Amós. Mesma coisa. Fomos chamados por Deus para a mesma coisa. Para falar do Evangelho, para pregar a sua palavra, para tirar pessoas que estão perdidas e vir para a luz. E é um texto muito interessante, muito elegante, mas que mostra que nós também temos muitas responsabilidades. E aí fica uma pergunta, né? Você tem anunciado as virtudes de Deus para aqueles que estão nas trevas?
Você tem anunciado? Você tem falado? Ou você tem preocupado para não estabelecer conflito com parente, com amigos? Então eu não vou falar. Porque se você não tem falado, se nós não temos falado, nós estamos negando esse chamado que Deus fez para nós. E um dia Ele vai cobrar de nós isso. Então a vida cristã é isso. É confronto, é posicionamento. Eu vou envolver em conflito? Vai envolver, fazer o quê? Se nós não envolvermos em nenhum conflito, nós seremos pessoas irrelevantes. Amós foi relevante. Foi relevante, tinha pessoa que não gostava dele. Né? Teve pessoas que falaram para ele, vai embora daqui porque esse campo aqui não é seu, isso pertence ao rei. Se você for embora, você vai para outro campo, outra área que não é sua também. Já vai ter um dono lá, né? Todo lugar tem um dono, né? As igrejas também, várias igrejas têm dono. Se o pastor chegar ali e não conflitar, ele não vai exercer, ele não vai honrar o chamado que Deus fez para ele. Então que nós possamos honrar o chamado que Deus fez para nós, né? De anunciar as virtudes de Deus, né? De Cristo, né? Para que pessoas que estão perdidas venham para a luz também. Às vezes é num embate, num confronto, que Deus usa você e através do Espírito para quebrantar um coração, para trazer o arrependimento, né? A pessoa no primeiro momento fica com raiva de você, mas lá na frente ela vai testemunhar que um dia ele conheceu uma pessoa que teve coragem, que apontou, que falou do erro dele, que chamou ao arrependimento, falou de Jesus e ele então se converteu. Que nós possamos ser esse instrumento aí, de tirar a pessoa do sofrimento e trazer para a alegria de Cristo. Amém? Muito bem. Nós estamos chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica. Gostaria de agradecer mais uma vez os presentes aqui, pastor Humberto, pastor Luiz Antônio, irmão Flávio na transmissão e no som, e a você que nos acompanha nessa mesa de explanação ou que irá nos acompanhar em algum momento. Gostaria de te fazer um convite especial. Nós temos diversas programações especiais na nossa PIBPP e você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco. Temos agora no próximo sábado um encontro de missões às 19 horas. Nós teremos aqui um culto onde as nossas missões, pontos de pregação estarão conosco. Venha participar conosco, será um prazer aqui recebê-lo. Também no domingo às 9 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 19 com o culto noturno. Você é sempre bem-vindo, será o nosso convidado especial. E agora nós entramos no mês de dezembro com diversas programações, cantatas, hinos natalinos. Será realmente um momento muito importante de alegria da nossa PIBPP e você pode participar desses momentos. Também temos trabalhos especiais nos nossas missões, pontos de pregação. Entra lá no site da PIBPP, você terá as informações necessárias, né, sobre o endereço das nossas missões, pontos de pregação, e você será muito bem recebido em qualquer uma delas. Que o Senhor realmente fale, continue a falar aos nossos corações. E então, como oração agora pelo pastor Luiz Antônio, nós vamos encerrar essa mesa de explanação bíblica desse dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por esses ensinos, ó Pai, que foi ministrado nessa noite, ó Pai. Esteja abençoando o irmão William, o pastor Sedano, o irmão Flávio, cada internauta, Deus, amigos, irmãos que acompanharam e que futuramente irão acompanhar. E que Tu, ó Pai, esteja nos dando sabedoria, ousadia, intrepidez, para que nós possamos honrar, ó Deus, o chamado que Tu fizeste para todos nós, ó Pai. Que nós possamos realmente ser instrumento nas Tuas mãos e, ó Deus, convidar aquele parente, aquele amigo para ouvir a Tua palavra. E se ele não tiver Cristo, ele possa, ó Deus, convencido pelo Espírito, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida e se tornar um discípulo de Cristo, ó Pai. Obrigado porque um dia nos foi dada a oportunidade, ó Pai, nós recebemos essa oportunidade
e, ó Deus, temos honrado, temos te seguido e te servido. Ó Deus, perdoa nossas faltas, nossas imperfeições e nos livra de todos os males, ó Pai. É a minha oração agradecida em nome de Jesus. Amém.